de fato fica muito claro que a CBF caminha aqui para um futebol mais rentável, né? Um produto mais saudável, né? De médio e longo prazo, explorando, como você disse, outros mecanismos ali de receita futura, que é a categoria de base. Mas eu tenho uma dúvida aqui logo de cara, como que você vê que esse mecanismo vai agregar a competitividade do clube? Você cita ali quem está acomodado, alguns até foram rebaixados, acabaram não conseguindo subir, né? Você acha que nesse início de adequação, quem começar a andar na linha pode ter alguns problemas frente aos outros ou não? Como que você vê isso nesse balanceamento? Eu vejo até justamente o contrário, né? Quem anda na linha vai começar a ter aí uma possibilidade de que se evitem casos como ficou muito marcado, né? Aquele depoimento do presidente do Cuiabá, quando ele fala que assim, ele perdeu o Ranielli, não recebeu pelo Ranielli e foi rebaixado, né? Então, Um doping, você... né? Exatamente. Tem gente que chama de doping financeiro, doping esportivo, enfim. A questão é, você evita essas disparidades, principalmente com o primeiro pilar sendo aplicado desde já. Por que que a gente fala isso? Porque nesses casos, você acaba tendo clubes que têm gestões temerárias se sobrepujando a clubes que estão fazendo tudo certo. Então, isso aí é o que a gente chama de incentivo perverso, né? Então, você tá ali andando na linha, chega uma hora que você fala, cara, quer saber, Dani, se eu vou contratar sem pagar também, vou dar o pedal. Vou dar um exemplo. Se a gente imaginar que o Palmeiras, em 2023, compete com o Botafogo cabeça a cabeça, e você imaginar que um jogador que fez toda a diferença em campo, como foi o Thiago Almada, ele não tinha sido pago, é correto com o Palmeiras, que está pagando todos os seus atletas? Não, não é correto. Então, esse fair play financeiro, na legislação, ele já traz essa possibilidade de fazer essa equiparação. Qual que é, talvez, a grande pergunta, o grande X da questão? É se essa agência ela vai fazer valer essas punições progressivas, essas sanções progressivas. E aí, talvez, é onde a gente precise de um órgão atuante para a gente não correr o risco de terminar em pizza, né? Impune, E né? aí é Brasil. Eu nunca vou criticar alguém que vai lá no comentário ou que vai deixar um comentário aqui no episódio falando isso aí não vai dar em nada, o Brasil a gente sabe como é que é. A gente sabe como é que é até a hora que não é mais, né? Então, tomara que esse seja o momento. E uma outra dúvida que eu tenho aqui em cima dos mecanismos e pilares de estruturação, né? Você falou do endividamento ali de curto prazo. Quais são os mecanismos hoje no mercado que os clubes têm para reestruturar essas dívidas, colocar a longo prazo, né? Acho que falar um pouco desses pilares que podem ser implementados pelos clubes nessa janela de oportunidade para ele estar apto ali e passar longe dessas sanções. Pô, eu gostei da pergunta, até assim, pessoal, hoje a brincadeira aqui do pré-papo foi não vamos fazer uma pauta, deixe seu coração te levar, vamos trocar uma ideia. Então, eu gosto desse tipo de pergunta, porque alguém está olhando para algo que me traz aí uma certa atenção, né? Então, quando você olha, exemplo aí da própria Outfield de São Paulo, estrutura um FDIC. A estruturação de um FDIC, ela é, sim, uma modalidade de reestruturação de dívida. Então, quando o clube ele pega um dinheiro a um custo de juros menor e renegocia as suas dívidas que estão ali tirando o calo mesmo, porque esquece dívida total, gente, tem uma coisa chamada fluxo de caixa. Então, quando o clube começa a operar em fluxo de caixa quase que diário, você está vendendo o almoço para pagar a janta, né? Então, quando você tem esse tipo de artifício, não é papel da Outfield gerir o São Paulo, né? Se o São Paulo não pagar o FDIC tem garantias que ele vai executar contra o clube, mas é um modelo de reestruturação. Quando o Vasco pede uma recuperação judicial, é um outro modelo de recuperação, de reestruturação, né? Então ele está pedindo, ele vai pegar essas dívidas, vai congelar e vai propor um plano de recuperação judicial que vai prever carência, prazo, deságio, ele vai negociar com várias classes de credores. Só que, além disso, tem credores com garantias especiais que estão fora dessa recuperação judicial e os próprios tributos. Hoje você precisa de uma certidão negativa de débito, então você precisa reparcelar os tributos em atraso. Você vai precisar fazer uma transação
individual, um parcelamento especial. Não tem como fugir disso hoje, né? Então, independente se um FDIC, uma recuperação judicial, uma RCE, que é um regime centralizado de execuções, ou até um modelo mais orgânico, como foram nos casos, né, cada um com sua peculiaridade, Flamengo e Palmeiras, e hoje o Bahia está fazendo com outra peculiaridade, e o Bragantino também. Quando você olha, esses clubes eles vão precisar entender que uma estratégia de reestruturação ela não pode ser vista que não seja a médio e longo prazo. Então a torcida do Vasco fica brava comigo, mas quando você tem um plano de recuperação judicial, você aprova, e você paga 6 milhões de euros no Brenner, eu não estou criticando a contratação do Brenner, mas o clube ele não expôs qual é a estratégia dele para pagar os credores extraconcursais, o clube não expôs qual é a estratégia dele para tirar as CNDs, o administrador judicial ele fala que eles estão no curso de uma negociação de transação? Sim, mas a gente não tem essa noção. E aí, quando você olha as despesas correntes fora da recuperação judicial, você tem, olha o que o clube ele vai precisar. Ele precisa pagar o plano de recuperação, o credor lá de trás extraconcursal, os tributos, as despesas correntes e não se endividar. Aí eu pergunto para você, com esses 4 pilares, com apontamento do administrador judicial no relatório mensal de atividade, que é um documento público que fica na recuperação judicial, mostrando que o Vasco, sem pagar essas dívidas que estavam congeladas, aumentou seu passivo de curto prazo. A minha pergunta para você, eu te devolvo a pergunta. Você acha que dá para o Vasco contratar o Brenner? Eu acho que não, e até uma questão que eu coloco aqui, acho que não só o Brenner, mas como você trouxe o Gerson, acho que N exemplos que você trouxe ao longo da sua apresentação e nas redes, mas eu acho que eu estou muito curioso para entender, você comentou dessa reação da torcida do Vasco, mas das próximas reações das torcidas em cima desse contexto muito mais controlado. Então eu fico muito curioso como que a torcida agora vai começar a ter um pouco, talvez, mais de paciência com a base, entender que esse projeto da base pode surtir efeito no médio e longo prazo para o clube se manter na primeira divisão, brigar por títulos. Eu estou muito curioso pelo discurso das torcidas, né? Acho que talvez isso, com o tempo, as torcidas vão começar a entender muito melhor, como você disse, que o problema não é a contratação do Brenner, mas sim como que é feita essa contratação, né? Eu acho que ela pode acontecer, mas o clube tem que ser criativo para ela existir no contexto seguro com governança. Um ponto que eu até trago aqui, por último aqui, para a gente arrematar esse assunto que, como você disse, assim, né, que traz muito do coração do torcedor, né, como que isso vai acontecer, essa aflição, né, é o quanto isso não tem só impacto nos clubes, mas também na seleção brasileira, né? A gente vem aqui num ano de Copa do Mundo, e quando você fala desses investimentos que vão ser direcionados agora, a gente tem duas Copas do Mundo importantes, 26 e 27 a feminina, e a gente vê um mecanismo aí sendo desenvolvido direcionando investimentos para a base e para o futebol feminino, né? Como que você vê esse desenvolvimento desses dois pilares que às vezes vou usar uma palavra um pouco mais pesada aqui, sucateado ou até mesmo colocado em segundo plano? Como que você vê em cima desse novo contexto? Perfeito, perfeito. Bom, em primeiro lugar, assim, para deixar muito claro, né, eu acho que aqui é um pouco o meu lugar, né, de debate, é a minha casa aqui, né? Então, uma coisa que eu tenho muito, deixando o lado torcedor de lado, eu falo para todo mundo que eu torço para o Flamengo, mas hoje as redes sociais elas são tóxicas, né? Eu brinco que é uma vocação de quem gosta de apanhar, né? Porque eu vou lá, publico e muita gente confunde. Mas 2 coisas são essenciais. Primeiro, o clubismo seria deixar as coisas como estão e não falar nada. Ah, eu sou flamenguista, então, pô, se o Botafogo se estrepar, melhor para mim, né? Se o Vasco se der mal, melhor para mim. Mas o grande brilhantismo nós aqui somos torcedores apaixonados, temos relação pessoal fora daqui do programa. Que delícia que é ter um debate de Flamengo e Palmeiras, né? Brincava com você até antes da final, olha, não sei se algum dos dois vai ganhar os dois campeonatos, mas eu espero que não. Por quê? Porque vai parecer terra arrasada quando não é. Perder rico é melhor que perder pobre. Por quê? Porque ano que vem você vai estar lá de novo. Então a brincadeira, é até uma brincadeira que você não zoa tanto, amigo, porque você sabe que amanhã pode vir depois, né?
Thiago Salomão, me espere que eu vou me vingar de você esse ano inteiro. Mandou abraço do Daverson, fez tudo lá, mas brincadeiras à parte, voltando aqui para a análise, cara, e outra coisa, assim, a gente se apaixona, pelo menos no meu papel aqui de analista, eu me apaixono por projetos. Cara, eu sou apaixonado pelo projeto do Bahia, sou apaixonado pelo projeto do Palmeiras, e eu não uso nem verde, de tão rival que eu vejo o Palmeiras. Mas são bons projetos, eles precisam ser comentados e falados. Quando você olha o projeto do Bragantino, ele precisa ser elogiado. E se o projeto do Bragantino for mal, eu vou falar depois, olha, agora, a partir desse momento, o projeto está mal. O Cruzeiro começou mal ano passado, no meio do ano, mal que eu digo assim, gastando como se não houvesse amanhã, no meio do ano fez uma janela conservadora, eu falei, olha, que tem análise nossa aqui, né? Porque que legal do Cruzeiro, porque ele viu que está ainda muito distante, não adianta pegar um substituto para o Fagner, sair gastando um dinheirão e depois ficar com o rabo solto que ele está aí do Gabigol, custando os tubos, né? Então, assim, será que o Gerson é esse cara? Pô, beleza, é esse cara. Então, ok, eu critiquei. Ontem saiu uma notícia do Cruzeiro falando que agora o clube vai focar nas vendas. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Isso é o quê? O clube buscando uma autossuficiência. O Bahia, ele fecha com prejuízo, mas a receita dele está aumentando e ele está fazendo um centro de treinamento para a base que vai ser o melhor da América Latina, ele tem jogadores jovens, ele tem um projeto, ele pagou alavancando patrocínio, buscando novos mecanismos para monetizar melhor sócio torcedor, bilheteria, total. 30 para 76 mil sócios torcedores, pode aumentar ainda mais, eficiência de gestão de estádio. Então, gente, a gente não precisa abraçar aqui nos times. E se o Flamengo tiver mal, como estava na virada do ano, sem caixa, que é justamente o que o Palmeiras vai passar esse ano, nós temos que falar. Então, hoje o Palmeiras está endividado? Não, mas o Palmeiras ele consumiu um caixa muito grande no ano de 2025. Isso provavelmente vai ficar apontado. Se eu tenho ali 780 milhões de aquisição de atleta, se você pegar aí o que você tem para esse tipo de aquisição, se você botar ali um gross-up, né, uma gordurinha entre tributos, intermediação de atletas e até luvas diluídas, gente, esse valor ele vai bater 1 bilhão, né? Palmeiras tinha, só que o Palmeiras não tem esse ano de novo. Então eu vejo lá os caras reclamando, eu falo, cara, o Palmeiras está fazendo certo. E até por uma diversificação de portfólio, né? Que eu acho que quando a gente fala de Palmeiras, é um time muito que monetiza via receitas não recorrentes. Você tem uma safra que talvez não corresponde ao apetite do mercado, ou até mesmo novas externalidades aí que acabam aparecendo, o Palmeiras acaba penando. Acho que trazendo uma provocação em cima de tudo isso que você trouxe de Bahia, né, principalmente aqui, é o quanto o Palmeiras consegue, tem feito muito isso com produtos diferentes de sócio-torcedor, né, estruturação de novos modelos de monetização ali com os seus fãs, mas como ele pode depender um pouco menos do campo e sim fazer um pouco do que o Flamengo tem feito ali, a gente vai falar um pouco dos clubes ali, que o BAP traz essa máquina de monetização, né, com novos negócios, camisa, etc. E uma das resoluções que eu me prometi foi falar menos de Flamengo e Palmeiras aqui, mas vamos olhar aqui duas situações importantes, tá? Eu vou botar num bloco aqui o Palmeiras e no outro bloco São Paulo e Corinthians. São Paulo vivendo uma crise política que tende a acentuar um eventual déficit de caixa, né? Deve vir aí um rumbo estratosférico, e o Corinthians já num processo mais avançado de convulsão política e econômica, né? Mas os três clubes atualmente, o Santos também posso botar aqui no grupo de São Paulo e Corinthians, os três clubes, os quatro clubes, eles estão com problema de fluxo de caixa, eles estão com fluxo de caixa pressionado. O Palmeiras, porque ele tem dívidas a vencer. Então, o Palmeiras se comprometeu com várias aquisições de rejuvenescimento de elenco, que agora o clube vai ter que ali, o caixa está apertado. O Flamengo passou por isso na virada do ano. Fica apertado, você precisa ter uma gordurinha, vender um jogador. Aí é a hora que o mercado, ele sabe, né? Então o mercado viu que o Palmeiras tá com caixa mais pressionado. Talvez ele não queira pagar 45 milhões de euros no Alan, ele sabe que talvez por 30 o Palmeiras vai ter que vender. Então, o Palmeiras está ali segurando, tentando achar uma solução criativa, né? Quando se desfaz de um Facundo, talvez seja pensando até nisso, né? Olha, deixa pelo menos aqui no primeiro semestre eu já dou um fôlegozinho melhor.
quando dá visibilidade para alguns jogadores para tentar vender, né? O Luigi, o Riquelme, que tem potencial de venda para uma Ucrânia ou até mesmo uma Rússia, um mercado emergente, talvez que liga menos para essa oportunidade de espremer o clube, né? Cara, puta, perfeito. Um Luigi e um Riquelme, eles não podem não ser o Endrick ou o Estevão, mas eles juntos podem ser quase um Endrick ou quase um Estevão. Então você faz a venda, né? Então, esse tipo de criatividade de mercado, ele é essencial pro Palmeiras nesse momento. E aí, quando você joga para o segundo bloco, são os clubes que estão com o mesmo problema de pressão de caixa, só que por dívida vencida. E aí é a hora que você começa a doer, porque você não reforça campo, você perde competitividade e você automaticamente gera um caos político, né? Então, mas hoje você preferia estar em qual das situações, né? E aí talvez é a responsabilidade, e eu espero que o Palmeiras esteja fazendo isso, que é você não se emocionar, não tentar dar um passo maior que a perna, para justamente você não sair desse a vencer para vencidas e começar a se enrolar. Mas aí um ponto de dúvida que eu tenho para você aqui nessa linha dos clubes que estão na outra polaridade aqui, né? Acho que tem essas dívidas já vencidas, como você colocou, né? Que já está ali com o relógio cronômetro ali rodando. O que esses clubes, além daqueles mecanismos que você comentou, podem fazer do ponto de vista de governança e comunicação? Né? Como que ele pode trazer mais transparência para trazer para perto esses potenciais stakeholders que vão ajudar nessa reconstrução? E aí não só com os pontos que você trouxe ali de reestruturação em cima do fair play financeiro, mas aqui pegando de fato os exemplos de Corinthians, Santos, Botafogo e São Paulo, como você comentou, como que ele pode trazer aqui um pouco mais de transparência? Como que ele pode, de fato, mostrar que ele está, né? Quais são a linguagem, a comunicação, né? Porque alguns ali a gente fica um pouco em dúvida quando está remando para o lado certo. Pô, ótimo. Gostei da pergunta. Primeiro, a gente precisa fazer aqui uma divisão, né? Primeiro, o que você precisa fazer? Você precisa fazer alguma coisa, né? Então, até outro dia tive uma troca ali de mensagem com o Vessone. Assim, meu sonho é fazer um programa que clubistas surtados, no bom sentido, né? Acho que daria uma bela resenha. Vessone, sou seu fã, te dou umas porradinhas lá no Twitter, mas é de coração. Mas assim, vamos lá, vamos falar aqui eu e você. Cara, o Vessone botou assim, os gols do Memphis Depay, e no final ele fala, não foi caro. E aí eu retuito ele e falo, Vessone, caro é tudo aquilo que você compra sem poder pagar. E aí talvez essa seja a questão. O Corinthians está preparado para deixar o Memphis Depay ir e talvez trazer o artilheiro da Série B para fazer 2, 3 anos ali lutando contra o descenso? Está preparado para deixar o Wagner Love ir e trazer o Val, né, do Noroeste, sei lá, o time que era da época? Então, CRB. Então, assim, esse tipo de coisa é algo que institucionalmente só funciona se você, primeiro, corta na carne, né? Se o Santos não contrata o Roleiser, não tem dinheiro, assume que não tem dinheiro para pagar o salário do Neymar naqueles moldes. Se o São Paulo não traz o Oscar, vende Michel Araújo e Nestor e traz o Lucas e o Oscar e os caras ficam a temporada inteira sem jogar porque estão lesionados e todo mundo avisou que isso ia acontecer. Então, quando você tem, primeiro, essa necessidade de fazer valer isso na sua gestão esportiva, uma vez que você opte por esse caminho mais difícil, aí vem o segundo passo. Para mim, o futebol brasileiro está muito carente, que é o problema de comunicação. Nossa comunicação está péssima. Eu fui um torcedor de balanço no momento em que o Bandeira de Melo chegou lá no Flamengo e falou assim, gente, a partir de agora a gente vai pegar 70 milhões de luvas aqui da Adidas e eu vou pagar CND. Não vai ter jogador. Todo mundo, meu Deus, como assim? Como é que faz isso e tal? Não, cara, se a gente não pagar, eu não tenho CND, eu não posso ter patrocínio de entes de sociedade de economia mista, eu perco credibilidade no mercado, os empréstimos ficam mais caros, porque quem vê a minha saúde financeira assim, obviamente vai me emprestar com um risco de crédito maior, então os juros vai ser maior. Então, no momento que você faz isso tudo, a comunicação ela tem que ser muito bem azeitada. Então, o Corinthians, com aquele
time avassalador de 2015 lá do Tite, que por sinal até estava com o salário atrasado, hoje a gente sabe, mas na época a gente não sabia, e eu, ingênuo, abrindo lá o GE, o Lance, e olhando lá, a época o gráfico ainda era pizzazinho, né, mais tradicional, olhando lá os números, falando, nossa, pô, então em 3 anos o Flamengo já vai entrar num equilíbrio ali, num break-even de operação. Cara, o torcedor curtir esse caminho, porque aí você é palmeirense, eu sou flamenguista, eu duvido que vocês internamente na torcida de vocês, como eu sei que a do Flamengo tem, vocês não têm um mantra silencioso que é, cara, aquilo ali nunca mais. Então, o cara que entrar para comer caixa, o cara que entrar para endividar, esse cara aqui a gente vai limar, porque eu não quero voltar para aqueles tempos de novo. E eu acho que em cima de todas as reestruturações que a gente tem colocado aqui, né? Algumas até não só reestruturações, mas estruturações, vamos dizer assim, né? Times mais novos, que tinham menos problema e tal. Eu acho que tem essa comunicação muito do que é impopular e propositiva, né? Que é muito do que você colocou aqui. Eu acho que isso é importante até para os clubes comprarem, os torcedores comprarem esse barulho, que é se for para ter esse mantra, não querer mais voltar para aquele lugar. E aqui uma dúvida até que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, dessas duas polaridades, mas envolve um segundo stakeholder aqui. Como você disse, acho que a gente combinou pouco aqui, mas vamos na tabelinha. O quanto que você acha que as ligas, quanto trazendo esse respiro de caixa ali com melhores comercializações de direito de transmissão, como que pode ser usado isso pelos clubes que têm buscado reestruturação? Né? Tem algumas ligas que trouxeram ali antecipação, o quanto que essa receita pode ajudar no respiro de alguns clubes específicos que você já estudou, trazendo um pouco desse terceiro stakeholder ali, né, que a gente falou de clubes, profissionalização do fair play financeiro, e agora as duas ligas ali fragmentadas, mas que de fato trouxeram um pouco de dinheiro para o caixa dos clubes. Eu sei que a gente teve essa briga aí do Flamengo com a Libra, muita discussão, mas assim, a gente tem 2 fatores essenciais. Primeiro é um novo bloco, né, um novo pacote, ciclo de direito de transmissão, que, portanto, ele vai de 25 até 29, e aí isso gera automaticamente uma garantia nova. Então, eu sou clube, eu estou lascado, agora eu tenho algo para oferecer para fazer essa reestruturação. Agora, eu posso oferecer para pegar um empréstimo para pagar obrigações de curto prazo, sem uma reestruturação ampla, e aí daqui a pouco todas as minhas garantias vão estar, mais uma vez, comprometidas, ou eu posso fazer isso de uma maneira mais inteligente, envelopar isso num projeto de reestruturação de dívida, seja em qual modalidade que ela for. No segundo aspecto aqui, que é efetivamente, né, o clube pensar nisso como, como é que posso dizer assim, né, como algo novo, os clubes pode não ter sido o que todo mundo queria, mas a divisão ela aumentou nesse novo ciclo. Então, os clubes estão ganhando mais em receita. O grande problema é que esse aumento ele veio já famigerado por parte dos clubes tentando antecipar receitas, e o pessoal que ganhou menos, o que a gente observou foi um ciclo virtuoso, porque se você olhar hoje para o direito de transmissão dentro dos balanços de Flamengo e Palmeiras, eles estão cada vez menores. Hoje o Flamengo, por exemplo, ele ganha mais em direitos, mais em patrocínio de camisa do que direito de televisão. Se tirando, né, deduzindo ali também questão de premiações, que eu gosto de fazer essa segregação. E por outro lado, o Palmeiras ganha mais dinheiro vendendo jogador do que o direito de transmissão. Então, às vezes a gente acaba se apegando a algumas pequenas discussões que ao invés o pessoal cobra tanto que esses clubes cedam ainda mais nos direitos de TV, quando na realidade, com os ganhos que eles já tiveram, eles já comprometeram tudo. Então fica lá o cara você está defendendo o Flamengo, o Palmeiras, fala, cara, nem é isso. Com o que vocês já aumentaram, vocês já estão torrando tudo, sucateando tudo. Então, o que você traz aqui na sua visão é que os clubes mais consolidados, eles têm definido novas plataformas de monetização, independente se é não recorrente ou recorrente, depende mesmo dessa direito de transmissão, e aqueles que dependem de direito de transmissão, eles acabam não conseguindo competir porque eles não têm essa outra cauda longa bem desenvolvida, licenciamento, que o Flamengo tem também buscado muito autonomia, seja patrocínio, seja a venda de jogador. Então, no final do dia, o clube que ele está atrasado, ele de fato precisa
atuar independente das punições que ele vai ter, ele vai precisar para conseguir competir, que é um pouco do que a gente vê, né? Quem está lá em cima não está por acaso, né? Tem muita gente até, e aí acho que pegando um pouco desse grifo, tem muita gente que faz espanholização ou de Bundesliga, etc e tal, mas talvez isso não aconteça só por conta de externalidades negativas e sim por uma boa gestão. A gente está aqui sendo um pouco repetitivo em cima dessa questão, mas de fato tem formação de produtos, né, para você conseguir monetizar melhor e arrecadar bastante, conseguir de fato gastar o compatível, né? Cara, o seu gancho ele foi tão bom que vamos pegar aqui mais uma conversa de bastidor, né? Outro dia a gente conversava que eu tenho inveja da gestão de base do Palmeiras e você tem inveja da gestão de marketing do Flamengo, né? Conversas amistosas ali que só quem vivesse numa ligação nossa daria risada. Mas pensa assim, quando você entra no Allianz, como que você faz qualquer pagamento dentro do Allianz? O que o Avante te proporciona hoje? Uma parceria com uma fintech, certo? Certo. Perfeito. Quanto que você acha que, em termos de identificação de padrão de consumo e exploração de novas linhas de produtos, o Palmeiras consegue, com base nesse ecossistema de dados unificado, mais inteligência artificial, para um produto que já está ali dentro do estádio? O céu é o limite. Então, na hora que roubarem mais uma fatia, roubarem não, né? Mas que a gente distribuir mais uma fatia do direito de televisão do Palmeiras e do Flamengo, os caras vão estar lucrando com uma nova linha que ninguém está fazendo. O Flamengo, ele tem números cavalares de match day, e aí no meio do ano passado vem a notícia que o Flamengo e o Fluminense otimizaram 60% da lucratividade do Maracanã. Cara, é absurdo. Então, aí é mais uma linha, mais uma coisa, e aí os clubes vão abrindo. E aí, Kim, vou falar decoração, porque eu já fiz essa estimativa, é uma estimativa, obviamente, mas analisando o relatório Convocados. O relatório Convocados é como se fosse um pet para mim, né? Eu durmo com ele ali, ele é meu livro de cabeceira. Eu tenho ele cadernado todos os anos. Então, às vezes eu fico ali olhando antes de dormir, dando uma pincelada, putz, o que tem de legal aqui que eu estou deixando passar? Gente, para que a gente tenha uma noção, a gente tem hoje, em termos de futebol brasileiro, né, de expoente, em receitas, pelo menos 7 times teriam todas as condições de terem faturamento acima de 1 bilhão. Hoje só 2 têm. Então, se você pegar, com certeza, tá? São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, esses 4 com certeza. Dupla Grenal, dupla Mineira, poderiam também, mais Fluminense e Vasco. Então, esses 10 times, se você precisaria ver que ano que vendeu o jogador, que não vendeu o jogador, mas todos esses 10, organicamente, têm todas as condições de fazer uma receita acima dos 700 milhões de reais. O Santos é uma dúvida, porque também é um clube que vende muito bem e tal, nem quero entrar muito nesse detalhe, mas acredito que também. Então, olha como você tem 2 clubes que a gente fala aqui, que são os nobres, mas esse clube era para estar muito maior. E se os clubes não fizerem isso, hoje um Bahia já entra em condições muito mais fortes competitivamente do que, por exemplo, um Vasco.